Você está no Retratos do Crime. E hoje vamos relembrar um dos sequestros mais marcantes da história recente do Brasil. Um caso que envolveu medo, tensão, uma das famílias mais famosas do país e até mesmo uma cena surreal. O apresentador Silvio Santos, feito refém dentro da própria casa. Prepare-se para conhecer todos os detalhes do sequestro de Patrícia Abravanel, ocorrido em 2001. O Brasil, no início dos anos 2000, vivia um período conturbado em segurança pública. A prática de sequestros relâmpago e também de sequestros de longa duração estava em alta, principalmente em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Quadrilhas especializadas escolhiam alvos ricos e influentes, muitas vezes filhos de empresários e celebridades. Naquele cenário, não havia sistema de monitoramento tão sofisticado quanto hoje. Câmeras de segurança eram raras, rastreamento de celulares ainda era limitado, e a investigação dependia de vigilância, escutas e do trabalho de campo da polícia. Patrícia, então com 24 anos, era a filha do apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT e um dos homens mais conhecidos do Brasil. A rotina da jovem não era de exposição pública. Diferente do pai, ela levava uma vida mais discreta. Mas justamente por ser herdeira de uma das maiores fortunas do país, tornou-se alvo perfeito para criminosos que buscavam um resgate milionário. Naquela noite, Patrícia saía da residência da família em São Paulo. Assim que entrou em seu veículo, homens armados a renderam. Foi tudo muito rápido. Ela foi retirada do carro, colocada em outro veículo da quadrilha e levada sem que houvesse tempo de reação. Poucas horas depois, os sequestradores já haviam estabelecido contato com a família, confirmando que tinham a jovem em poder deles. O choque foi imediato. Silvio Santos, acostumado a estar sob os holofotes do entretenimento, de repente estava diante de um drama familiar que não poderia ser resolvido com carisma ou audiência, mas com negociação e cautela. Durante 7 dias, Patrícia viveu sob intensa pressão psicológica. O cativeiro era um cômodo pequeno, em uma casa simples, sem janelas abertas e constantemente vigiado. Ela era mantida em silêncio, sem acesso a notícias e sob ameaças. Apesar disso, relatos posteriores indicam que Patrícia manteve a calma, rezava constantemente e, em alguns momentos, tentava dialogar com seus captores para ganhar tempo e evitar agressões. O cativeiro era precário, colchão no chão, iluminação fraca e portas trancadas. As refeições eram simples e servidas de forma controlada. A tensão era constante. A qualquer barulho de carro ou voz estranha na rua, os sequestradores ameaçavam mudar de local ou até eliminar a vítima, caso acreditassem que a polícia estivesse próxima. A família recebeu ligações com exigências diretas. O valor do resgate não foi oficialmente divulgado, mas estimativas jornalísticas da época falavam em milhões de reais. Silvio Santos, que sempre foi conhecido por seu jeito racional nos negócios, se mostrou nesse momento um pai disposto a tudo. Ele aceitou pagar o valor exigido, sem contestar, colocando em primeiro lugar a vida da filha. O Dake acompanhava cada passo. Agentes monitoravam telefonemas, mas evitavam expor a operação para não colocar Patrícia em risco. A imprensa já suspeitava do desaparecimento, mas a cobertura só ganhou força depois da libertação, justamente para não atrapalhar o processo. Após 7 dias de cativeiro, e mediante o pagamento do resgate, os criminosos libertaram Patrícia. Ela foi deixada em segurança e logo pôde se reencontrar com a família. Apesar do trauma, estava fisicamente bem. Naquele momento, o pesadelo parecia ter acabado. Mas a história ainda reservaria um capítulo inesperado e quase inacreditável. Enquanto a polícia trabalhava para localizar e prender todos os envolvidos, um dos principais nomes da quadrilha conseguiu escapar de uma operação. Fernando Dutra Pinto, apontado como líder do grupo e homem extremamente perigoso. Caçado pela polícia, Fernando fugiu pelas ruas de São Paulo, trocou tiros em algumas ocasiões e, numa sequência digna de filme, acabou se refugiando no lugar mais improvável possível, a mansão de Silvio Santos.
Na manhã do dia 30, Fernando invadiu a casa de Silvio, no Morumbi, e manteve o apresentador sob a mira de armas. Foram mais de 7 horas de tensão. O Brasil inteiro acompanhava pelas televisões, rádios e jornais. Helicópteros de emissoras sobrevoavam o bairro, transmitindo imagens ao vivo do cerco policial. Dentro da mansão, o clima era de nervosismo. Silvio Santos, conhecido pelo humor e pela habilidade em lidar com o público, teve que usar sua calma e poder de convencimento para manter o sequestrador controlado. Relatos apontam que ele chegou a conversar de forma paciente com Fernando, pedindo que pensasse na própria família e na possibilidade de se entregar pacificamente. A polícia cercou a casa, mas evitava invadir para não colocar em risco a vida de Silvio. Do lado de fora, centenas de pessoas acompanhavam com apreensão, enquanto jornalistas transmitiam minuto a minuto. Após longas horas de tensão, negociações e diálogos, Fernando se entregou. Silvio saiu ileso, sendo recebido com alívio e aplausos. A cena de um dos maiores ícones da televisão brasileira como refém em sua própria casa entrou para a história. Como um dos episódios mais chocantes já transmitidos, indiretamente ao vivo no país. Fernando Dutra Pinto foi preso logo após a rendição. Ele passou a ser peça central das investigações, ajudando a polícia a entender a estrutura da quadrilha que sequestrou Patrícia. No entanto, meses depois, em 2002, Fernando morreu na prisão, oficialmente por complicações de saúde, embora até hoje haja rumores e questionamentos sobre as circunstâncias de sua morte. Outros integrantes da quadrilha também foram identificados e presos. O crime foi resolvido, mas deixou cicatrizes profundas na família Abravanel e no imaginário da sociedade brasileira. O caso Patrícia Abravanel se tornou emblemático por 3 razões. 1. A ousadia da quadrilha, que não apenas sequestrou a filha de um dos homens mais conhecidos do país, como ainda conseguiu fazer o próprio Silvio Santos de refém dias depois. 2. A cobertura midiática, que mostrou ao vivo parte da tensão, com helicópteros e flashes de jornal cobrindo o cerco, algo inédito na época. 3. A vulnerabilidade da elite brasileira. Famílias ricas passaram a investir mais em segurança privada após o episódio, temendo se tornar alvos. Para Patrícia, o trauma virou superação. Ela seguiu a vida, se formou, casou, construiu família e carreira. E em diversas entrevistas fala de fé, resiliência e da importância do apoio da família naquele período. O sequestro de Patrícia Abravanel mostrou que o crime não escolhe palco nem pessoa. Em 2001, o Brasil parou para acompanhar uma história que misturava medo, tensão e até cenas inimagináveis, como Silvio Santos refém em sua própria casa. Foi um crime que terminou com a vítima salva, os criminosos presos e uma grande lição para a sociedade. A violência pode alcançar qualquer um, e só a união entre investigação e resiliência pode trazer justiça. Esse foi mais um retrato do crime. E você já conhecia todos os detalhes desse caso? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais do mundo do True Crime.